que isso também tem a ver, a questão da vocação tem a ver com a saída do jovem pentecostal para igrejas reformadas. Não é o calvinismo. É a pregação expositiva. É a pregação bíblica expositiva. É isso aí. Por exemplo, porque se a gente for observar, o tipo de calvinismo que faz sucesso no Brasil é um calvinismo que os verdadeiros calvinistas jamais adotariam, né? Por exemplo, esse calvinismo de alta ajuda aí do John MacArthur, não é? Ou seja, logo diz que a pessoa é formado... Você vai arrumar problema com os adeptos do John MacArthur. Não, deve ter algumas coisas boas, mas quando você coloca o John MacArthur perto de N.T. Wright, aí é de dar dó. Quando você põe o John MacArthur perto de John Frame, não tem como comparar. Perto de James Arnold Pack, John Stott, não tem como comparar. Então, não é o calvinismo. É claro que no Brasil... digamos aqui com justiça, nós temos calvinistas de níveis extraordinários, né? Nós temos o Hermes Temaia. Tá aqui, ó. Nós temos o próprio Heber Carlos Júnior. Nós temos Leandro Lima. Tem muitos, né? Claro, tem os famosinhos aí que as pessoas correm e pensam que eles são a última palavra, mas não são medianos. Por exemplo, Nicodemos. Então, nós temos bons autores reformados aí, pensadores, cabeções, gigantes na teologia. Isso é indiscutível. Mas os jovens, às vezes pentecostais, os que saem para igrejas calvinistas, primeiro que quase eles não ficam por lá. Porque sair de uma igreja pentecostal... Por quê, pastor? Porque sair de uma igreja pentecostal e ir para uma igreja reformada Sim. é um desafio. Sim. Comigo aconteceu o inverso. Eu não acredito muito nesse tal de pentecostal reformado. Mas hoje por exemplo, tem até literatura, né? É claro, uma literatura discutível. Por exemplo, eu sou reformado pentecostal, porque eu vim de uma igreja reformada, fui pentecostalizado e estou em uma igreja pentecostal há 25 anos. Então, sim, eu vim de uma igreja batista, calvinista, sim, e passei para uma igreja pentecostal. Então, a minha experiência é o inverso. Então, nós temos, nesse sentido aí, ou seja, em relação... o jovem que sai de uma igreja pentecostal para uma igreja reformada, a maioria não permanece, porque eles não, isso implica, aderir a uma igreja reformada para alguém que está saindo do pentecostalismo, implica em adotar todo o pacote completo, as doutrinas da graça, que ele nem conhece. Teologia da aliança. Não, as doutrinas da graça, que inclui principalmente a sua soteriologia, a teologia da aliança, versus dispensacionalismo, sim, uma pneumatologia estática, né? Estática porque eu queria encontrar um versículo na Bíblia que dê margem para o cessacionismo. Um versículo só. Não há. Então, é uma pneumatologia estática, retrógrada, que nunca avançou. Uma pneumatologia mais próxima de uma forçação exegética do que do espírito, né? Então, eles não aceitam aquele pacote, eles sentirão falta daquela efervescência, sim, da espiritualidade pentecostal. O próprio Hernando Dias Lopes, nós estamos aqui falando de um ponto de vista em que a gente faça uma conversão, uma convergência entre essas coisas. O Hernando Dias Lopes um dia falou que, acho que uma das coisas melhores é a junção para ele da teologia reformada com a espiritualidade pentecostal. Verdade. E tem muito pentecostal que não valoriza a sua própria experiência, a sua própria espiritualidade, né? A efervescência que ele vive diariamente na vida, no espírito. Então, não aceitando, adotando todo o pacote, aí às vezes ficam no meio termo. Outros, eles conhecem, por exemplo, eles não frequentaram nos seus anos a igreja, a escola dominical, os cultos de ensino próprio das igrejas pentecostais, não aprenderam nada. De repente, ele viu alguma coisa no YouTube, um cara que fala legal, uma mistura de coach com teologia reformada, e aí ele se identificou. Aquilo para ele é um mundo teológico. Pasme, gente. Tem teólogos não especializados que juram que são especializados, que se baseiam em conteúdos de formação teológica a partir do YouTube. Não que o YouTube não tenha coisas boas, mas tem muita gente não especializada, muita gente com formação ruim, como estávamos discutindo outrora, muita gente com formação só no teleprompter.
Só no teleprompter. Quando você os vê pessoalmente, não tem conteúdo para oferecer. Então, e famosos? Eu estou falando assim, famosos, de gente conhecida? Principalmente os que usam as redes sociais para crescer diante das tretas, dos paradoxos, para crer. Pega uma polêmica que está vive de polêmica, né? Alguém chamou um desses, tipo aquele cara enjoado, antipático lá, Felipe Neto. Alguém chamou um desses, que é evangélico, de Felipe Neto gospel, né? Claro, agora todo mundo que está ouvindo o BleaCast sabe de quem a gente está falando, né? É Felipe Neto. Certeza. Então, pastor Marcos, a vocação é ela que fará bem para o jovem em perspectiva pentecostal, a vocação.